Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cobrança. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda e você se ajuda. Você me ajuda porque meu vídeo chega a mais pessoas e você se ajuda porque sempre que eu postar novos vídeos, você recebe uma notificação, caso ative o sininho em tempo real. Então não perde tempo e clica aqui embaixo em se inscrever. Para além disso, caso queira, você pode também me seguir nas redes sociais, onde eu falo de atualidades e de história, no Twitter, no Instagram e no Telegram, onde eu envio materiais exclusivos. Então não perde tempo e me procura por lá nos links que estão na descrição. Bom galera, eu tô gravando esse vídeo que é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, mas esse vídeo infelizmente não é um daqueles mais buscados no YouTube, então como youtuber iniciante eu fui deixando pra depois e eu não ia gravar. Até que aconteceu uma situação na minha vida em que eu decidi de fato que era hora de falar sobre cobrança. Na verdade, sobre o quanto a gente, e aí vale para professor, vale para aluno, vale para engenheiro, vale para médico, vale até para cavalo, né? O quanto a gente se cobra demais. O que eu queria começar dizendo é que a gente está no meio de uma pandemia. Muitos de nós já estamos há 5 meses sem sair de casa e mesmo assim a gente continua se cobrando como se as coisas estivessem normais. Isso porque, na verdade, a nossa cobrança, ela nunca é o produto, ou na verdade, a maior parte das vezes, ela nunca é o produto de um descontentamento pessoal. Mas, na verdade, a gente sempre se cobra em comparação com o outro. Como escreveu uma vez o filósofo Jean-Paul Sartre, existencialista, o inferno são os outros. E olha, meu chapa, Sartre não viveu na época do Instagram. E aí isso vale para todo mundo, né? Você abre o Instagram tem um algoritmo, e você tá lá rodando, né? O Instagram, rodando. E aí, de repente, você, aluno, só para dar um exemplo, se esbarra com um sujeito que tirou 960 em matemática. Eu sei que é praticamente impossível. Mas o cara tirou, sei lá, 1000 em redação, que é uma coisa possível, mas que poucas pessoas realizam. E ele vira pra você e fala, você tem que fazer isso para tirar 1000 igual a mim e passar em medicina na Unesp, no Enem. E aí você começa a olhar e você começa a ver que você faz as mesmas coisas que o cara, mas a sua nota é muito menor que a do cara. Você começa a se comparar e aí você começa a se cobrar. Isso acontece também com as pessoas adultas ou ainda com pessoas que estão no mercado de trabalho. Você tá rodando lá o Instagram mais uma vez. Sobe. E de repente parece uma propaganda, uma story de um camarada te dizendo que dá pra ganhar R$1000 por dia. O cara diz pra você, numa casa maravilhosa, suponho que esse cara que eu tô dando exemplo, que é um cara real, mora no Rio de Janeiro, de frente pra praia, e ele tá te ensinando a ganhar R$1000 por dia. E aí você começa a se questionar, você, um assalariado, começa a pensar, nossa, eu, professor, será que dá pra eu ganhar R$1000 por dia? Por que eu não tô ganhando R$1000 por dia? ou ainda, no meu caso aqui no YouTube, por que eu não tô crescendo como outros canais de educação? Então você começa a se comparar com o outro. E aí você começa a se cobrar. Você começa a estudar mais, você começa a trabalhar mais, você começa a se frustrar mais. E esse é o caminho essencial para o fracasso. Na verdade, o que as pessoas te vendem como um caminho de libertação, normalmente é um caminho que te leva a fazer sempre mais do mesmo. E aí eu não estou falando, obviamente, que o sujeito que está te ensinando a ganhar R$1000 por dia, ou o sujeito que está te ensinando a tirar 980 ou 1000 na redação do Enem, eles não têm nada para te dizer. Eles têm muita coisa para te dizer, assim como eu acho que eu tenho coisas para te dizer. Mas o que muitas vezes essa coisa do Instagram, né, essa sociedade midiática, ela não te diz é que não é com mais cobrança que você vai alcançar o resultado daquela pessoa. Muitas vezes essas histórias de sucesso, elas não vêm acompanhadas com uma bula ou ainda uma prescrição, né? Elas não vêm acompanhadas, por exemplo, com o fato de que talvez o camarada que tenha tirado 1000 no Enem tenha estudado numa escola de elite da sua cidade. Ou o camarada que faz R$1000 por dia talvez tenha tido dinheiro para começar a investir. E aí eu não tenho a menor ideia se day trade funciona, se não funciona, não tenho a menor ideia, né? Mas essas histórias normalmente nunca são completas. E a nossa reação a essas histórias é que é a mais bizarra, é a que mais danosa pra gente. A nossa reação é sempre se cobrar, é sempre se entender como um fracassado,
na comparação com o outro, né? Na comparação de renda com o outro, na comparação de nota com o outro, sempre algo que é quantitativo, que é quantificado. Você consegue determinar quantos pontos você está atrás do outro ou quantos reais você está atrás do outro. E aí eu sempre lembro de uma frase de uma empreendedora que eu vi uma palestra no TED, eu até vou deixar o link para essa palestra aqui no card, que é a Monique Evelyn. Eu nem sei se é assim que fala o nome dela, mas eu acho que é. Eu sigo ela no Twitter, inclusive, vocês também deveriam seguir. Em que ela encerra a palestra dela dizendo que é uma covardia com a gente comparar o nosso início com o meio dos outros. Na verdade, eu até estenderia esse comentário dela. Talvez seja uma covardia a gente comparar o nosso início, às vezes, com o fim dos outros. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que quando a gente se cobra, e aí eu digo inclusive isso pra mim, que sou uma pessoa que talvez devesse não estar fazendo esse vídeo, mas está assistindo esse vídeo, né? Quando a gente se cobra, a gente está sendo pior com nós mesmos do que a gente imagina, né? A gente às vezes traveste essa cobrança de exigência, de busca pela performance por excelência. E é claro, não estou falando para você largar tudo e viver de, não sei, vender arte na rua. Embora se você quiser fazer isso, você é legítimo e você pode fazer isso. Inclusive, um dos meus pensadores favoritos, o Eduardo Marinho, faz isso e ele tá muito bem na vida dele. Se isso te fizer feliz, você vai lá e vai atrás disso. Mas o que eu tô falando não é isso. O que eu tô falando é só que essa cobrança, sobretudo no momento de pandemia, sobretudo num momento e numa sociedade midiática em que a propaganda, ela salta na nossa cara no Instagram, pode te fazer muito mal sem que você perceba. E mais do que isso, achando que, na verdade, você está sendo ajudado por essa propaganda ou por esse estímulo. Então, galera, a mensagem desse vídeo é muito simples. Seja você um estudante, seja você um professor, seja você um médico, um engenheiro, respeite a sua trajetória. Respeite onde você chegou, o quanto você caminhou, o quanto você lutou para caminhar. Lógico, sempre estude para tentar melhorar o seu rendimento, mas compreenda que muitas vezes, do nosso ponto de observação, a gente não consegue vislumbrar a totalidade da história e da trajetória do outro. Então, sempre que você se cobrar, pensa se essa cobrança é motivada pela sua crença de que você pode fazer melhor, e isso é legítimo, ou se ela é motivada pelo que você vê no outro. Porque se ela for motivada no que você vê no outro, ela é baseada em nada. Ela é baseada numa ilusão. E se ela for baseada numa ilusão, muito provavelmente essa cobrança só serve para te depreciar. Beleza, gente? Esse era um assunto que eu queria falar há muito tempo aqui no canal e eu nunca tive a oportunidade de falar, então tô tendo a oportunidade pela primeira vez. Se você gostou, dá o seu joinha aí. Um abraço, galerinha, e até a próxima!